Estudo do livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 27, dia 1 de fevereiro de 2025. Versículo 27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Ser criado à imagem de Deus significa que o homem compartilha algumas características com Deus, como a capacidade de pensar, sentir, criar e se relacionar. Deus é um ser espiritual e não tem uma forma física. A imagem de Deus se refere a características espirituais e não apenas à aparência física. Deus criou o homem e a mulher à sua imagem para que eles pudessem refletir a sua natureza e serem seus representantes na terra. Explicação de Gênesis 1, 27. A criação do ser humano, a imagem de Deus. O versículo que fala sobre a criação do ser humano, a imagem de Deus, é uma das passagens mais conhecidas da Bíblia. Ele está presente no livro de Gênesis, que narra a história da criação do mundo e da humanidade. Segundo a tradição judaica cristã, Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. No 6º dia, ele criou o ser humano, homem e mulher, à sua imagem e semelhança. A história começa com a descrição da criação do mundo. Deus criou a luz, o céu, a terra, as plantas, os animais e os astros. Tudo foi feito com perfeição e ordem. No 6º dia, Deus decidiu criar o ser humano. Ele disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1, 26. E assim foi feito. Deus criou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Ele o colocou no jardim do Éden, um lugar perfeito e paradisíaco, onde havia todas as coisas necessárias para a vida. Deus deu ao homem a responsabilidade de cuidar do jardim e de nomear os animais. Mas Deus viu que o homem estava só e decidiu criar uma companheira para ele. Ele fez a mulher da costela do homem e a trouxe até ele. O homem se alegrou e disse: esta, afinal, é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Gênesis 2, 23. Assim, homem e mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Isso significa que eles possuem características divinas, como a capacidade de amar, de criar, de pensar, de escolher e de se relacionar. Eles foram criados para viver em harmonia com Deus e com a natureza. No entanto, a história não termina aqui. Logo em seguida, o homem e a mulher desobedeceram a Deus e pecaram. Eles comeram do fruto proibido e foram expulsos do jardim do Éden. Desde então, a humanidade tem vivido em um mundo marcado pelo pecado, pela dor e pela morte. Mas a mensagem do versículo sobre a criação do ser humano, a imagem de Deus, continua atual e relevante. Ela nos lembra que cada pessoa é única e valiosa, pois carrega consigo a imagem divina. Ela nos desafia a cuidar da criação e a nos relacionar com Deus e com o próximo de forma amorosa e responsável. Ela nos dá a esperança de que um dia, pela graça de Deus, seremos restaurados à perfeição original da criação. Amém. Tem continuação. Deus seja louvado.